Olá, aqui é o professor Alexinaldo e vamos seguir agora para o curso de Óptica Geométrica. Vamos iniciar com a aula número 1, que trata de algumas propriedades básicas da óptica. Aula 1, livro 1. As nossas aulas estarão disponíveis no meu blog, curso alexifisica.blogspot.com. Lá você escolhe na área de aulas o tema óptica e vão aparecer todos os vídeos. Ou então você pode clicar no meu canal do YouTube e buscar a playlist óptica e estarão lá todas as aulas numeradas. Se você quiser assistir as videoaulas do sistema Aridissá, você deve acessar o portal SAIS, portalsais.com.br, logar, clicar em aulas e materiais, depois em SAIS TV, depois escolher a sala de aula, no nosso caso é a parte de Física 3, e então, no quinto passo, clicar na aula desejada. Iniciamos com essa questão: por que o céu é azul? É uma pergunta feita até por crianças, né? Mas não é nada simples de você explicar o porquê do azul do céu. Envolve a interação da radiação que vem do Sol com as partículas da nossa atmosfera. Então, é um fenômeno denominado de espalhamento de Rayleigh. Esse espalhamento de Rayleigh ele acontece da seguinte maneira: a luz branca que vem do Sol interage com as partículas da atmosfera. Basicamente, a composição majoritária da nossa atmosfera são as moléculas de nitrogênio e oxigênio, e um percentual muito pequeno de gases nobres. Então, a interação da luz branca, da radiação branca, vinda do Sol, com essas partículas, faz com que as mesmas fiquem excitadas do ponto de vista energético e contribuam para o espalhamento da radiação azul, que é a composição, que é, vamos dizer assim, a cor do nosso céu durante o dia, justamente devido à composição da nossa atmosfera. Se a nossa atmosfera tivesse uma composição química diferente, moléculas diferentes no lugar das de nitrogênio e oxigênio estivessem em sua composição majoritária, certamente a cor da atmosfera seria outra. Então veja, esse gráfico mostra o espalhamento Rayleigh. Ele acontece na atmosfera em sua maior quantidade justamente nas faixas de frequência ou de comprimentos de onda que pegam a composição azul da atmosfera. O espalhamento, então, ele se dá mais para tons azulados. Ocorre também o espalhamento do verde, do amarelo, do laranja, do vermelho em menor quantidade, mas o espalhamento majoritário se dá em tons de azul. Associado a essa característica da nossa atmosfera, tem também a característica da sensibilidade do olho humano. Observe que o nosso olho ele é projetado pela natureza para conseguir obter uma maior sensibilidade para as faixas de verde e azul. Então, uma coisa associada à outra. Por que o céu é azul? Na verdade, é porque o céu nos parece azul devido à composição química da nossa atmosfera, majoritariamente moléculas de oxigênio e nitrogênio, que ao serem estimuladas pela radiação solar branca, espalham de uma maneira mais eficiente os tons de azul, que somados dão a nossa percepção do azul do céu durante o dia. Além disso, o olho humano tem uma sensibilidade melhorada para a captação da faixa de frequência ou do comprimento de onda que fica ali em tons de azul e verde. Então, uma coisa associada à outra faz com que nós percebamos o céu do nosso planeta durante o dia azul. Agora, e durante ali o final da tarde? Ao observar o pôr do sol, nós podemos ver
que o Sol fica mais avermelhado, mais amarelado, e a atmosfera também. A atmosfera fica ali em tons de laranja, quanto mais ela vai se aproximando ali da linha do horizonte. Por que isso acontece? Vejam aqui essa situação. Imagine o Sol ao meio-dia. Então, o que vai acontecer aqui? A radiação solar ela vai penetrar praticamente a 90 graus na nossa atmosfera. Ela vai atravessar o comprimento da nossa atmosfera em relação ao solo aqui, ó, em uma incisão perpendicular. Acontecerá o espalhamento do azul, normalmente, mas ainda chegará uma grande quantidade de azul para a superfície. Por isso que, durante o dia, se você olhar para o Sol a pino, ao meio-dia, você vai perceber que o Sol é uma bola branca. Agora, lá por volta de 5h30, se aproximando ali das 18 horas, você começa a ter ali o pôr do Sol. Observe que agora o Sol está baixo no horizonte. A radiação solar ela vai ter que atravessar uma camada bem mais longa de atmosfera para chegar até os seus olhos. E ela faz isso com espalhamento do azul. Então, o que é que vai chegar até o seu olho? É a radiação branca com pequena tonalidade de azul. Ou seja, quando você retira os tons de azul da luz branca, a luz vai ficando alaranjada, avermelhada. E é por isso que nós podemos ver o Sol, encarar o Sol durante o pôr do Sol. Ele não fica com um brilho tão intenso, ele fica mais alaranjado, e o céu também fica mais alaranjado porque a luz branca teve as suas tonalidades de azul espalhadas por um trecho bem maior. Então, o que vai chegar no seu olho é uma radiação branca com a tonalidade azul que compõe ela enfraquecida. Então, a associação geral das cores vai tender para o alaranjado. Ok? Isso não acontece apenas com o Sol. Acontece também ao observarmos a Lua. Veja que o espalhamento de Rayleigh também pode acontecer com a Lua, que é um corpo que não tem luz própria. Ele apenas reflete a luz que recebe do Sol. Veja que quando a Lua está muito baixa no horizonte, ela também está mais em um tom alaranjado, amarelado. Ao passo que a Lua vai subindo no horizonte, ela vai ficando mais esbranquiçada. Isso se dá pelo mesmo motivo. Então veja que quando você tem uma Lua baixa no horizonte, a radiação que ela reflete vai atravessar uma camada longa de atmosfera. Acontecerá o vazamento, vamos dizer assim, o espalhamento para a atmosfera dos tons de azul. Então a luz que vai chegar no seu olho é aquela luz que antes era branca e você retirou os tons de azul, ela vai chegando mais alaranjada até o seu olho. Ok? Observe que na Lua, não importa se é dia ou noite na Lua, o céu da Lua é sempre preto. Por quê? Porque na superfície da Lua não existe atmosfera. Você estando na superfície da Lua está no vácuo do espaço sideral. Logo, como não existe uma camada gasosa que envolve a superfície da Lua, o céu é preto. É a mesma cor do céu que você pode ver se você entrar em um veículo que retire você da superfície da Terra e atravesse a atmosfera. Você vai ver o céu preto. Tudo bem? Esta foto aqui é a foto da Terra vista da Lua em uma imagem que foi capturada pela sonda lunar japonesa Kaguya. Por que o céu de Plutão é azul? Bom, até pouco tempo, a imagem que as pessoas tinham de Plutão, ela foi tirada pelas sondas Voyager. Então era uma imagem de baixíssima resolução, poucos pixels, não dava para distinguir direito o que era Plutão. Agora, nós já temos as imagens em alta resolução do planeta. Dá para ver a complexidade da sua superfície. E ele ejeta uma quantidade grande de nitrogênio para o seu exterior, fazendo com que exista uma atmosfera rica em nitrogênio. E é justamente por isso, do mesmo motivo que acontece aqui na Terra, pelo espalhamento de Rayleigh, que o céu de Plutão também é azul. E quanto à natureza da luz? A luz é onda
ou partícula? Isaac Newton, nós sabemos, é o pai da mecânica. As três leis do movimento, a lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação. E além disso, a lei da gravitação universal. Newton buscava explicar tudo que existia em termos de fenômenos naturais, utilizando para tanto a mecânica. Então, para ele, luz era corpúsculo. Luz era emissão de carocinhos luminosos, corpúsculos. Bom, já para Thomas Young, luz era onda. Era algo que se espalhava pelo espaço, transmitindo energia por onde passa. Bom, então, nesse momento nós temos uma contradição de pensamento entre dois grandes físicos. Porque onda e partícula são entidades físicas completamente diferentes. Partícula tem um corpo definido, onda não tem. Onda se espalha pelo meio onde ela se propaga. Partícula obedece às leis da gravidade. Onda, não. Justamente por ela não ser corpuscular, ela não obedece às leis da gravidade. Partícula tem a sua direção alterada, quando ela está em movimento, somente através da interação com outra partícula. A onda ela pode se espalhar por um ambiente, contornando os obstáculos, fazendo curvas e se espalhando por todo o ambiente através da difração. Então, nós temos aqui duas entidades físicas completamente diferentes. Bom, por algum tempo, Newton ele era o vencedor dessa competição, porque os físicos da época davam aos pensamentos de Newton uma grande relevância. Mas, através do experimento da interferência da luz, Thomas Young acabou sendo o vencedor. Então, os físicos passaram a dar um tratamento ondulatório para a luz. Acontece que, no início do século XX, em 1905, para explicar o efeito fotoelétrico, Albert Einstein teve que considerar que a luz é partícula. É uma partícula chamada fóton, que carrega uma energia, um quantum de energia em cada fóton. Quantum de energia que é dado pela fórmula HF, onde H é a constante de Planck e F é a frequência da radiação. Essa quantidade de energia fica empacotada em cada fóton. Bem, o efeito fotoelétrico foi explicado levando-se em consideração que a onda se comporta como partícula. Mas a essa altura o eletromagnetismo todo já estava bem desenvolvido e a luz era considerada como onda. Então, na verdade, a luz é o quê? Hoje, os cientistas dão à luz um tratamento dual. A luz é ao mesmo tempo onda, ao mesmo tempo partícula, e a classificação desse comportamento vai depender da interação da luz com a matéria. A depender do tipo de interação, ela pode se comportar como partícula ou como onda. Tipos de fontes de luz. Classificação quanto à fonte de luz. Então, nós temos que as fontes primárias são aquelas que possuem luz própria. Nós temos, por exemplo, os corpos incandescentes e os luminescentes, como os fluorescentes ou fosforescentes. Então, nós temos aqui os incandescentes, que são aqueles que aquecem e, com este aquecimento, passam a emitir luz, como, por exemplo, uma barra de ferro que está recebendo uma quantidade muito grande de calor, ela vai aumentando a sua temperatura, começa a ficar rubra, depois começa a ficar alaranjada, começa a amarelar. Quanto mais quente estiver esta barra de ferro, ela vai emitir frequências que vão se aproximando mais do azul, do violeta. Ok? Bom, os corpos luminescentes dependem de fenômenos quânticos para emitir a sua luz, como a fluorescência ou a fosforescência. E nós temos também as fontes secundárias, são aquelas que refletem a luz de outras fontes. Exemplo, nós próprios somos uma fonte secundária de luz. As paredes, o chão, a lua, todos os corpos que apenas refletem luz, não têm luz própria, são chamados de fontes secundárias.
Outra classificação quanto às dimensões. A fonte de luz pode ser considerada pontual ou extensa. Ela pode ser considerada pontual quando a sua dimensão, o seu tamanho, pode ser desprezado em relação aos tamanhos dos outros elementos envolvidos no sistema. A fonte extensa, ela já tem um tamanho que não pode ser desprezado em relação aos outros elementos do sistema. A melhor forma de você distinguir se uma fonte é pontual ou extensa em relação aos outros corpos do sistema é analisar a sombra que o objeto produz ao ser iluminado por esta fonte. Se a sombra for bem nítida e logo depois da sombra vier a luz, vier a claridade, você tem uma fonte pontual. Agora, se esta sombra não tiver uma borda nítida, se for aquela borda que vai se desfazendo, ela entra ali numa região de penumbra e vai ficando em tons de clareamento até chegar completamente à claridade total, então ali você tem uma fonte extensa. Então, fonte pontual produz apenas umbra. Fonte extensa produz umbra, que é a sombra mais escura, e penumbra, que é aquela parte que vai ficando cada vez mais clara e não dá à sombra uma imagem bem nítida. A sombra fica borrada, ok? Bom, meios de propagação da luz. Os meios podem ser transparentes, translúcidos e opacos. Os meios transparentes são aqueles meios que permitem que a luz atravesse e os raios de luz não tenham suas direções mudadas. Raios que entram paralelos em um corpo transparente, eles têm a sua direção mantida ao atravessarem o corpo, ou melhor, o seu paralelismo mantido ao atravessarem o corpo. Okay? Então, corpos transparentes são aqueles que permitem que você veja através deles com nitidez, sem produzir nenhuma confusão com relação à imagem. Já os corpos translúcidos são aqueles que não têm uma boa transparência, eles absorvem muito a energia da luz e também promovem a distorção dos raios de luz ao atravessarem este corpo. Então, quando você vê através de um corpo translúcido, você vê a imagem borrada, perde a nitidez, você não consegue distinguir direito do que é que se trata do outro lado, com muita assertividade. Você vê, por exemplo, que tem uma pessoa do outro lado, porque você está vendo ali o formato de uma cabeça, formato de braços, de tronco, mas você não distingue exatamente de quem se trata. Okay? Já o corpo opaco é aquele que impede a travessia da luz por ele. Nós, por exemplo, somos opacos. Nós não permitimos que a luz atravesse o nosso corpo. Então, transparentes, a luz atravessa o corpo e é possível ver através desses corpos transparentes com boa nitidez. Você identifica bem os objetos por trás do corpo. Nos translúcidos, acontece a travessia da luz, mas ela ocorre com perda de intensidade e também com desvios nas direções dos raios que incidiram paralelos, mas acabam emergindo não paralelos. Perde um pouco do paralelismo e com isso você perde a nitidez. E os opacos impedem a passagem da luz. Independência dos raios de luz. Os raios de luz se propagam e ao se encontrarem, eles podem até interferir um com o outro no local do encontro. Mas logo depois deste fenômeno local, os raios de luz prosseguem viagem como se nada tivesse acontecido. Então, por exemplo, nós temos aqui esse raio azul. Veja que ele acaba se encontrando em determinado momento com um raio de luz amarelo. Esse daqui. Na região do encontro, eles vão produzir uma mancha esverdeada. Mas logo depois do encontro, eles vão seguir viagem como se nada tivesse acontecido. O amarelo continua sendo amarelo, o azul continua sendo tão azul quanto antes. Ou seja, não existe mudança na direção de propagação dos raios, nem na intensidade deles. Não acontece mudança no comprimento de onda, na sua velocidade,
nenhuma mudança ocorre depois do encontro. Apenas no local do encontro ocorre um fenômeno chamado interferência. Veja que isso não poderia acontecer se você pensasse na luz como partícula, porque as partículas, quando elas se encontram, elas se chocam e a direção sofre alteração. A direção de propagação, a direção da velocidade sofre alteração. Além disso, uma partícula pode contaminar a outra com pedaços do seu corpo. As partículas podem sofrer deformação, elas podem se despedaçar no local do encontro. Mas onda não. Elas vão interagir, vão produzir interferência, a depender aí dos comprimentos de onda envolvidos, se forem comprimentos de onda próximos, então vai acontecer uma interferência perceptível, mas logo depois vão seguir viagem como se nada tivesse acontecido. Esse é o princípio da independência dos raios de luz. Depois nós temos a reversibilidade dos raios de luz. Então, veja, a luz se propaga em linha reta, ela se propaga de modo independente e ela é reversível quanto ao seu sentido. Então veja, se o indivíduo A, através de um espelho, pode ver um indivíduo B, se ambos estiverem igualmente iluminados, B também vai poder ver A. Tudo bem? Então, a luz, por onde ela vai, ela pode retornar. O caminho é de mão e contramão. Essa é a reversibilidade dos raios de luz. A propagação retilínea dos raios de luz nós temos que levar em consideração para toda a óptica geométrica. E veja que para a óptica geométrica você pode considerar que a luz se comporta como partículas, partículas que viajam em linha reta. Então veja, por exemplo, aqui, conforme foi dito antes, nós temos uma fonte pontual. Observe que a fonte pontual ela emite luz em todas as direções do espaço, mas os raios de luz que tangenciam o corpo opaco é que são suficientes para você determinar a forma da sombra. Veja que aqui nós temos uma sombra bem nítida, nós temos uma região bem escura que é chamada de umbra. E logo depois desta umbra tem a claridade. Então aqui, devido ao formato desta sombra projetada bem nítida, nós podemos dizer que esta fonte, em relação ao outro corpo do sistema, é uma fonte pontual, ou seja, o seu tamanho pode ser desprezado em relação ao tamanho dos outros corpos envolvidos. Veja agora do lado de cá, nós temos uma fonte extensa. Veja que o tamanho desta fonte não pode ser desprezado em relação ao diâmetro deste objeto. Estão até muito próximos. Então veja que neste caso, as luzes que são emitidas pelas extremidades da fonte extensa produzem uma sombra que tem uma região de umbra, uma região mais escura e depois uma região mais acinzentada, onde aqui você tem uma mistura de sombra e luz. Essa é a chamada região de penumbra. E aqui nós podemos observar que a sombra ela não fica nítida, ela fica uma sombra com bordas borradas e vai perdendo a intensidade da escuridão até chegar ao claro. Ok? Então, quando este tipo de sombra é projetada, nós vamos dizer que a fonte é considerada extensa em relação aos outros corpos do sistema. Veja que tudo isso se dá através da propagação retilínea dos raios de luz. Através da propagação retilínea dos raios de luz e das órbitas envolvidas, da órbita da Terra em torno do Sol e da órbita da Lua em torno da Terra, nós podemos explicar dois tipos de eclipse. O eclipse solar é aquele que acontece quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. Neste caso, o Sol é eclipsado pela Lua, eclipse solar. Veja que, como o Sol é uma fonte extensa, ele vai produzir na Terra, com a Lua na frente da Terra, uma sombra que tem uma região de umbra. Nesta região de umbra, quem estiver nessa região no momento vai poder ver o eclipse total. Para quem estiver nessa região de umbra, o dia vai virar noite. E nós vamos ter exatamente essa percepção daqui da imagem. A Lua na frente do Sol. Veja que interessante, olhando daqui da Terra, a Lua e o Sol têm praticamente o mesmo tamanho. E ao redor da Lua você vai ver apenas uma coroa iluminada pelo Sol. Uma quantidade de luz pequena. Então, neste caso aqui, o dia vai virar noite.
Mas quem estiver fora da região de umbra vai ver apenas o eclipse parcial. E quem estiver totalmente fora da penumbra não vai ver eclipse nenhum. Depende então do ângulo de visão. Okay? O outro tipo de eclipse acontece quando entre a Lua e o Sol fica a Terra. Ou seja, a Lua, na sua órbita em torno da Terra, acaba entrando na região de sombra projetada pela Terra. Então, quando isso acontece, a Lua desaparece. A Lua fica totalmente escura. Okay? Então, aqui nesta foto, nós estamos vendo uma situação onde nós temos um satélite que está filmando, tirando foto desse fenômeno. Veja que os raios de sol estão incidindo sobre a Terra projeta o seu cone de sombra pelo espaço e a Lua invade esse cone de sombra. E o cone de sombra atinge a Lua, escurecendo ela. Ok? Então veja que neste caso aqui é o eclipse lunar. A Lua está sendo eclipsada pela sombra projetada pela Terra. Através da propagação retilínea dos raios de luz, nós podemos estudar a formação de imagens projetadas em caixas de orifício. Então veja, aqui nós temos uma caixa com um orifício, uma caixa fechada com orifício. Do outro lado, no fundo da caixa, nós temos onde a imagem é projetada. Geralmente se coloca aqui papel celofane, por exemplo. Então aqui nós temos um olho de um observador que vê a imagem. Veja que a imagem ela é projetada invertida, de cabeça para baixo, em relação ao objeto. Veja que o objeto é essa seta aqui, ó, com base em B e com ponta de seta em A. Bom, veja que da ponta dessa seta estarão saindo raios de luz em todas as direções do espaço em 3 dimensões. Mas o raio de luz que importa para a formação da imagem é aquele que tem mira para poder passar pelo orifício da caixa. Então, o raio de luz entra e acaba sendo projetado aqui. Ora, se aqui é a luz que está saindo da ponta da flecha, aqui será então o raio de luz que vai formar a imagem da ponta da flecha. Por isso a imagem fica de cabeça para baixo. Aqui nós temos a base da flecha. Ela também está emitindo luz para todas as regiões do espaço em 3 dimensões. Mas o raio de luz que importa para a formação da imagem é aquele que tem mira e consegue passar pelo orifício. Como aqui é o objeto base da seta, a luz que ele emite vai formar a imagem base da seta. Então veja que aqui nós temos uma imagem projetada, essa imagem é chamada de imagem real, e ela é invertida em relação ao objeto. Bom, mas o importante para o nosso raciocínio aqui é que nós acabamos formando 2 triângulos semelhantes. Veja, o triângulo externo, que nós vamos aqui atribuir a cor azul, esse triângulo externo, ele tem ali um ângulo, chamar aqui de ângulo θ, que é oposto pelo vértice a esse ângulo φ. Nós sabemos que θ é exatamente igual a φ, porque eles são opostos pelo vértice. Tudo bem? Então veja que esse outro triângulo que se forma dentro da caixa, que eu estou colocando aqui linhas verdes, ele é semelhante ao azul, porque ele tem esse ângulo da ponta do triângulo igual, e os triângulos também têm iguais ângulos de base. Veja que este ângulo daqui, que eu estou colocando na cor verde, é igual ao de cá. Ângulos alternos e internos. Veja 2 retas paralelas cortadas por uma transversal. Ok? Por outro lado, esse outro ângulo que eu vou colocar aqui, a cor vermelha, é igual ao de cá. Também são alternos internos, 2 retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, se 2 triângulos eles são semelhantes, eles têm todos os 3 ângulos iguais entre si. Então, um, na verdade, é apenas um zoom do outro. Um é um tamanho de vezes maior ou menor do que o outro. Ok? Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Uma relação de proporcionalidade entre seus lados. Veja que aqui é como se você estivesse pensando que os triângulos estão tombados, né? Então, a base está aqui. Então, veja, base do triângulo grande, o de fora.
dividido pela altura do triângulo grande. Veja a distância entre o objeto e o sistema óptico, nós chamamos de P, que funciona como a altura desse triângulo aqui, ó, que está deitado. Ok? Então, base do triângulo grande sobre a altura do triângulo grande vai ser igual ao quê? A base do triângulo pequeno, que é o tamanho da imagem, sobre a altura do triângulo pequeno, que é essa distância P' entre o sistema óptico e a formação da imagem. Ok? Então veja que aqui nós fizemos uma comparação dos dois triângulos. Do lado de cá, nós temos o triângulo externo. Do lado de cá, as informações do triângulo interno na caixa. Na parte de cima, aqui e aqui, nós temos a comparação das bases. E na parte de baixo, aqui e aqui, nós temos as alturas. Assim você constrói a equação para poder fazer a semelhança entre triângulos. Então veja que aqui nós temos um exemplo de um objeto que é uma chama de uma vela, projetando uma imagem de chama de vela, uma imagem invertida. Ok? Então aqui nós temos essa distância como P', e daqui para cá essa distância daqui como P. Qual é a conta que nós podemos fazer? Por exemplo, podemos fazer assim, ó, a altura do triângulo grande sobre a altura do triângulo pequeno igual a base do triângulo de fora, ou melhor, triângulo de fora sobre base do triângulo de dentro. Ok? A altura do triângulo externo sobre a altura do triângulo interno, a caixa, igual a base do triângulo externo sobre base do triângulo interno. Veja que, olhando rapidamente para essa fórmula, ela ficou diferente da de cá. Não é? A fórmula de cá tem O sobre P igual a I sobre P'. Mas, na verdade, as duas fórmulas são exatamente iguais. Se você fizer a multiplicação cruzada, produto dos meios igual a produto dos extremos, você vai encontrar O vezes P' igual a P vezes I. Aqui também você vai encontrar essa mesma coisa. O vezes P' igual a P vezes I. Então veja que a comparação também vale, fazendo assim o comparativo entre a altura do triângulo externo com a base do triângulo externo e aqui a altura do triângulo interno com a sua base. Tá bom? Então é outra forma de você também montar a equação. A mesma coisa de cá, não tem problema nenhum, vai chegar ao mesmo resultado. Princípios da óptica geométrica. Propagação retilínea dos raios de luz. Agora, uma aplicação prática. Thales e a determinação da altura de uma pirâmide. Então, conta-se que Thales de Mileto, conseguiu determinar a altura da pirâmide de Quéops, utilizando, para tanto, o seguinte artifício. Ele afixou uma estaca com um tamanho conhecido a 90 graus do solo e mediu a sua sombra. Com base nisso, ele mediu a sombra da pirâmide e então obteve a altura da pirâmide. Por exemplo, vamos supor que a estaca tem 1 metro e neste momento está projetando uma sombra de 3 metros. Aí então ele vai e mede a sombra da pirâmide. É muito mais fácil do que medir diretamente a altura dela, porque a altura você vai ter que subir na pirâmide, de lá de cima você vai ter que jogar uma fita métrica gigante, vai precisar de alguém para alinhar isso a 90 graus do chão, é complicado, né? Aqui não, aqui basta ele medir o tamanho da sombra. Então, ele obteve aqui uma sombra de 30 metros. Ora, se uma sombra de 3 metros foi produzida por um objeto de 1 metro, uma sombra de 30 metros só pode estar sendo produzida por um objeto de 10 metros. Ok? Veja que aqui é semelhança de triângulo pura e simples. Ó, a altura do triângulo pequeno sobre base do triângulo pequeno igual à altura do triângulo grande sobre base do triângulo grande. E aí você obtém a altura da pirâmide. Essa mesma forma você pode utilizar para determinar a altura de qualquer prédio. Tá bom? Veja que também esse cálculo só é possível porque nós consideramos que os raios do Sol são praticamente paralelos entre si, devido ao grande tamanho da superfície solar. Okay? Devido a esse paralelismo,
esse tipo de conta é válida. Com relação à propagação retilínea dos raios de luz, Eratóstenes fez um cálculo extremamente interessante. Ele conseguiu determinar o tamanho do raio do planeta Terra. A essa altura, eles já acreditavam que a Terra era esférica. Aristóteles já tinha trazido este pensamento que já estava bem consolidado. Então, se a Terra é uma esfera, eu tenho que desenvolver uma técnica para determinar o seu raio. Porque quando você obtém o raio de uma esfera, você consegue calcular o comprimento da sua circunferência, 2πr. Você consegue determinar a área da sua superfície, 4π r², e você consegue também determinar o volume do planeta, 4/3 de π r². Todas essas informações extremamente interessantes sobre os tamanhos do planeta eram buscadas por Eratóstenes. Para isso ele fez o seguinte: no dia 22 de junho, ao meio-dia, o Sol estava na sua posição mais alta, estava a pino. E na cidade de Siena, um poço estava totalmente iluminado, as paredes e o fundo. Não estava sendo projetado sombra no fundo do poço. Neste mesmo horário, na cidade de Alexandria, uma estaca enfiada a 90 graus do solo projetava uma sombra. Então, Eratóstenes fez o que? Ele pegou o tamanho desta sombra. Ele percebeu que a sombra era 1/8 da altura da estaca. Então, na verdade, esse sistema de K, colocando isso em uma visão maior, ficou assim, ó. Aqui é a estaca de altura H. Aqui nós temos a sombra que ela projetou, 1/8 do tamanho da estaca. Aqui, 90 graus. Um triângulo retângulo. Então, nós vamos determinar esse ângulo aqui. Ora, a melhor relação trigonométrica que nós podemos utilizar aqui é a de tangente, porque tangente desse ângulo A vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente vai ser o cateto oposto, que é H/8, sobre o cateto adjacente, que é o H. Então, vai se cortar esse H com esse, e vai ficar ali, ó, 1/8. 1/8 dá 0,125. Olhando na tabela trigonométrica, qual é o ângulo que tem tangente 0,125? É o ângulo de 7,1 graus. Então, esse ângulo daqui era 7,1 graus. E como os raios são aproximadamente paralelos e os prolongamentos do poço e da estaca se encontram no centro da Terra, podemos afirmar que no centro da Terra também teremos um ângulo de 7,1 graus entre estes prolongamentos. Então, realmente, se você prolongar a estaca e prolongar o poço, você vai produzir duas retas que se encontram no centro do planeta. E veja, aqui nós temos também uma situação de ângulos alternos internos. Duas retas paralelas cortadas por essa transversal, que é o prolongamento da estaca. Então, este ângulo é igual a esse. Então, ele localizou o ângulo lá no centro da Terra. Depois disso, ele fez um raciocínio extremamente inteligente. Como 7,1 graus é 1/50 de 360, Eratóstenes concluiu que a distância entre Siena e Alexandria era 50 vezes menor do que a circunferência da Terra. A circunferência da Terra é medida ali em termos da maior circunferência possível, né? Então veja que é um pensamento simples. Ele pensou assim, ó, daqui para cá eu fiz 7,1 graus. 7,1 graus. 7,1 é 50 vezes menor do que uma volta inteira. Vou botar aqui 7,1. Esse número é 1/50 de 360 graus. Então ele pensou, ora, se esse ângulo é 50 vezes menor do que o ângulo de uma volta inteira, então este comprimento daqui para cá também é 1/50 do comprimento da circunferência da Terra, que é uma volta inteira na borda aqui. Ok? Então, como essa distância entre Siena e Alexandria já era conhecida na época, era uma distância de 5.000 estádios, uma unidade de medida de comprimento da época,
que equivale hoje a 800 quilômetros, então ele determinou o comprimento da circunferência como sendo 50 vezes maior do que 800 quilômetros. 50 vezes 800, 40.000 quilômetros. Hoje nós sabemos que o valor correto é 40.075 quilômetros. Mas veja, isso é um erro de apenas 0,2% para o valor considerado atual. E ele obteve esse resultado no século III a.C. Então, um trabalho esplendoroso de Eratóstenes. Ele conseguiu determinar o raio do planeta Terra, provando realmente que a Terra tinha curvatura na sua forma, que a Terra era esférica. Com isso, ele pôde calcular a área da superfície do planeta e todo o seu volume. Uma outra utilização dos princípios da óptica geométrica da propagação retilínea dos raios de luz é dada por Aristarco e o tamanho da Lua. Então veja que interessante. Para isso, Aristarco utilizou eclipses. Eclipse solar e eclipse lunar. Primeiro, ele percebeu que a sombra que a Lua projetava na Terra, ela tendia a se encontrar em um ponto no centro. Então, o que é que significa dizer? Que a sombra ela sofreu uma redução de um diâmetro inteiro da Lua até chegar ao centro da Terra. Aqui formaria-se um ponto apenas, a pontinha do cone de sombra da Lua. Ok? Bom, então, se a redução sofrida pela sombra projetada da Lua na Terra após um raio de órbita foi de um diâmetro inteiro da Lua, do outro lado, a redução da sombra sofrida pela sombra da Terra também, após percorrer um raio de órbita, deve ser a mesma redução, a redução de um diâmetro lunar. Então, essa quantidade aqui de redução somada com esse x mais esse, deve dar também um diâmetro lunar. Se reduzir um diâmetro lunar do lado esquerdo, também vai reduzir um diâmetro lunar do lado direito. Ok? Porque é isso que acontece após percorrer um raio da órbita entre a Lua e a Terra. Então esse foi o raciocínio básico dele. Além disso, ele percebeu que quando a Lua entrava no cone de sombra da Terra, cabiam 2 luas e meia dentro dessa região aqui. Bom, devido ao tamanho e forma do Sol, é possível verificar no eclipse solar que a sombra da Lua se estreita, formando um cone. Aristarco considerou que o final da sombra da Lua se encontra em um ponto na superfície da Terra. Desta forma, o estreitamento da sombra lunar após percorrer um raio da órbita lunar era de um diâmetro lunar, como nós já explicamos antes. Bom, com isso, Aristarco deduziu que o diâmetro da Lua era 2,5 mais 1 vezes menor que o diâmetro da Terra. Porque, veja, nós já vimos que daqui para cá tinha uma redução de x, daqui para cá também de x, e esses dois carinhas somados dava um diâmetro lunar. Era a redução sofrida pela sombra após percorrer a distância de um raio orbital. Ok? Bom, além disso, a outra região, a região do cone de sombra, que eu estou pintando aqui de vermelho, toda essa região aqui cabia 2,5 vezes o diâmetro da Lua. Ok? Então, essa região vermelha aqui cabe 2,5 diâmetro da Lua. Então, somando 2,5 com 1, 3,5 diâmetros da Lua. Ok? Só que daqui para cá nós temos o quê? O diâmetro da Terra. Então, 3,5 diâmetros da Lua é exatamente o diâmetro da Terra. Esse foi o raciocínio de Aristarco. Com isso, ele pegou aquele valor de circunferência, não é? Veja que o comprimento é 2πr. Então, se você pegar aqui 2 vezes r é diâmetro, não é? Então, o diâmetro
é igual a 2r, então você pode escrever assim, ó, o comprimento da circunferência é diâmetro vezes π, né? Porque aqui vai ser 2r, né? Aí fica 2πr, tá bom? O comprimento da circunferência. Então, o diâmetro vai ser o quê? O diâmetro vai ser o comprimento sobre π. E é isso que ele fez. O comprimento já tinha sido calculado por ele mesmo no experimento anterior, que nós vimos, né? 40.000 quilômetros aqui de circunferência no Equador. Então, ele pegou esse valor, dividiu por π e achou o diâmetro da Terra. Com isso, ele determinou o diâmetro da Lua 3 vezes menor. Só foi pegar esse valor e dividir por 3,5. Ele achou, então, que a Lua tinha um diâmetro de 3.637,8 km. O valor que nós consideramos correto hoje é 3.640 km. Isso dá um erro muito pequeno, um erro de apenas 0,06%. Com isso, ele já sabia, então, também o tamanho da Lua, o seu raio, o comprimento da sua circunferência, a sua área da superfície e o seu volume. Para determinar a distância entre a Terra e a Lua, Aristarco também utilizou o princípio da propagação retilínea dos raios de luz e ele fez assim uma forma muito engenhosa de determinar esta distância entre nós e a Lua. Ele pegou uma moeda e colocou na frente dos olhos, até que a moeda tampasse completamente a imagem da Lua em um dia de lua cheia. Quando você faz isso, para qualquer moeda que você utilize, no exato momento em que a moeda cobre totalmente a imagem da Lua, você terá que a distância entre o seu olho e a moeda é 110 vezes maior do que o diâmetro da moeda. Então, ele pegou este triângulo daqui, formado pela moeda, né, pelo diâmetro da moeda até o olho, e esse outro triângulo maior, que eu vou botar aqui na cor verde, formado lá do olho, pegando até o diâmetro da Lua, e disse que esses dois triângulos eram semelhantes, ok? Então ele pôde fazer tranquilamente a relação entre semelhança de triângulos. Ó, a altura do triângulo pequeno sobre a altura do triângulo grande igual a base do triângulo pequeno sobre base do triângulo grande. Então significa dizer que o valor de y, essa distância daqui para cá, também é 110 vezes maior do que o diâmetro. E y é exatamente a distância Terra-Lua. Então, ele pegou esse valor de y e multiplicou. Para obter o valor de y, ele multiplicou 110 vezes o diâmetro da Lua, que já tinha sido calculado no experimento anterior. Diâmetro lunar. Ele pegou o valor, multiplicou então por 110 e achou este valor aqui, ó, a distância entre a Terra e a Lua. 400.158 quilômetros. O valor correto que nós sabemos hoje é 384.400 quilômetros. Um erro de apenas 4%. 96% de acerto nesse cálculo dele. Okay? Então, excelente para a época, né? Nós estamos falando do século 3 a.C. Depois, para determinar a distância entre a Terra e o Sol, Aristarco pensou de uma forma muito engenhosa no seguinte: naquele momento em que você olha para a Lua e você vê que a Lua está com uma banda totalmente colorida e a outra escura, um corte reto, cortando a Lua na vertical, quando a Lua está nessa situação, nós dizemos que ela está numa situação de quadratura, ou seja, o centro da Terra, do Sol e da Lua, Terra e Sol estão formando um triângulo retângulo, ok? Que tem como hipotenusa a distância entre a Terra e o Sol. Tem como cateto oposto a esse ângulo y a distância entre a Lua e a Terra. E a distância entre a Lua e a Terra ele obteve no experimento anterior. Então veja, se ele conseguisse determinar o valor de y utilizando o seno, que é cateto oposto
que era valor conhecido, sobre a hipotenusa, você poderia calcular o valor da hipotenusa e determinar a distância entre o Sol e a Terra. Para isso, ele tinha que saber o valor do ângulo x, porque nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Aqui já é 90. Este ângulo daqui é aquele que pega a abertura que fica entre o centro da Lua e o centro do Sol, visto daqui da Terra. Uma medida muito difícil para ele fazer com os instrumentos que ele tinha na época. Ele achou o valor de x 87 graus. O problema é que o valor correto de x é de 89,8 graus. Aí você vai dizer, poxa, mas ele só errou por 2,8 graus, menos de 3 graus de erro. Pois é, mas esse ângulo, apesar de ser pequeno, mas numa distância muito grande, ele acaba produzindo um erro muito grande. Mas o que importa é que o raciocínio dele está correto. Ele teve problemas com a precisão da medida. Então, ele pegou o seno de y, disse que era cateto oposto sobre hipotenusa. Se ele achou esse cara daqui 87 graus, foi a medida dele, então para o valor de y sobraram 3 graus. Então ele pegou aqui seno de 3 igual a cateto oposto, que era a distância entre a Lua e a Terra, já tinha calculado no experimento anterior, e assim ele achou a distância entre a Terra e o Sol, um valor bem diferente do valor atual. 150 milhões de quilômetros. Ele achou menos de 8 milhões de quilômetros. Não é? Então, um erro de 48,7%. Nesse experimento, ele errou bastante. Uma precisão muito ruim. Mas isso porque? Por causa de um desvio produzido pela falta de precisão na medida do ângulo que fica lá no centro da Terra, entre o centro da Lua e o centro do Sol. Agora vamos falar um pouco sobre dois padrões de cores primárias, os mais utilizados. Para pigmentos, nós temos o padrão RYB, vermelho, amarelo e azul. Essas três letrinhas dizem respeito à primeira letra da cor em inglês. Então nós temos para o vermelho red, yellow, amarelo e blue, azul. Okay? Isso para pigmentos. Então significa dizer que quando você trabalha com pigmentos, com tintas, você precisa ter o pigmento preto, o pigmento branco e mais outros três: o vermelho, o amarelo e o azul. Com esses pigmentos você pode produzir várias outras tonalidades de cor. Okay? Agora não adianta misturar vermelho com amarelo e azul para pigmentos para tentar obter o branco. Isso não acontece. Você tem que ter o pigmento branco se você quiser pintar branco. Você tem que ter o pigmento preto se quiser pintar preto. Tudo bem? Agora já com luz não. Para o padrão RGB, Red, Green e Blue, vermelho, verde e azul, você só precisa realmente dessas três cores primárias para produzir todas as outras. Se você misturar igual tonalidade de vermelho com verde com azul, você terá o branco. Na ausência dessas três cores, você terá a ausência de luz, que é o preto. Tudo bem? Então aqui nós temos uma amostra de uma circunferência com três cores, né? Red, yellow e blue, formando aqui as três cores do padrão RYB para pigmentos e suas correspondentes tonalidades complementares. As tonalidades complementares são aquelas que faltam para você produzir o branco em luz e não em pigmento. Então, vejam só que misturando pares de cores primárias, chegaremos aos laranjas, verdes e violetas, que são chamados de cores secundárias. Então veja, aqui nós vamos pegar as cores primárias e vamos misturar. Você pegando o azul com o amarelo, você obtém o verde. Isso aqui para o padrão RYB. Pegando pigmento vermelho com amarelo, você vai produzir o laranja. Pegando um pigmento azul com o vermelho, você vai produzir o roxo. Okay? E depois, quando você mistura as cores obtidas anteriormente com outras cores primárias, você obtém cores secundárias. Então, por exemplo, o oliva, que é o verde mais o amarelo. O celeste, que é o azul mais o ciano. O violeta, que é o azul mais o magenta. Rosa, que é vermelho mais magenta.
e a turquesa, que é verde mais ciano. Ok? São cores terciárias. Vamos fazer aqui um experimento agora com vocês. Um experimento de saturação retiniana e determinação das cores complementares. Vocês vão olhar atentamente para uma circunferência de uma determinada cor. Vão fixar a visão por alguns segundos. Nós vamos contar juntos. 15 segundos é o suficiente. Depois nós vamos mostrar uma tela branca. Vocês então vão piscar os olhos para poder identificar qual é a cor que vai aparecer. A cor que vai aparecer é a complementada anterior. Ou seja, a cor anterior com aquela que você viu quando apareceu a tela branca, se somadas, vai dar como resultado o branco. Então vamos começar com essa circunferência azul. Olhe para o seu centro e vamos contar juntos. Olhar fixo no centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tela branca, pisca os olhos. Pisca os olhos, você vai ver aí uma bola em um tom alaranjado, meio amarelado. É esse tom que você está vendo aí, de cor. Se você misturar com aquele azul de antes, vai dar branco. É a chamada cor complementar. O que foi que aconteceu aí? Bom, as células que são responsáveis pela captura das cores lá na retina, elas ficaram saturadas com aquele azul. Então, quando você submeteu luz branca, o azul foi rejeitado. Aquele tom de azul foi rejeitado porque já estava saturado na retina. Então, você acabou interpretando isso como uma luz branca que teve aquele tom de azul retirado. Então, o que se formou foi toda uma tonalidade alaranjada, que é aquela tonalidade que misturado com o azul anterior dá branco. Isso aqui mostra, por exemplo, a situação do pôr do sol. Quando você pega a luz branca que vem do sol e retira as tonalidades de azul, ela vai ficando alaranjada. Não é? Quando a radiação solar tem que atravessar uma camada muito extensa, tangenciando a superfície. Uma camada muito extensa de atmosfera, porque o raio está tangenciando a superfície. Então, nós vimos lá por que o pôr do sol é alaranjado. Não é? É só você arrancar os tons de azul da radiação branca, que é o que você viu aqui agora. Fica alaranjado, tá? Agora, vamos lá. Vamos olhar agora para esse amarelo. Visão no centro da circunferência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pisca agora, você vai ver um tom meio azulado, meio roxo, né? Esse tom que você está vendo aí, se você somasse com o amarelo de antes, daria branco. É a cor complementar daquele amarelo. E agora, de olho na circunferência vermelha. Olhar fixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora você vê aí, ó, uma circunferência em um tom azul, um azul bem bonito, intenso, né? Parecido com o azul do céu. Então veja, esse azul que você está vendo aí, se você misturar com o vermelho de antes, dá branco. É a cor complementar do azul. Tudo bem? Bom, finalizando esse nosso encontro de hoje, vamos para uma simulação de filtros, que também é uma simulação do padrão RGB para a formação das cores. Vamos trazer aqui um simulador PET colorado. Primeiro, vamos estudar aqui o padrão RGB. Então veja, nós temos aqui um observador e vamos emitir radiação vermelha, somente a radiação vermelha. Veja que o cérebro humano interpreta esta radiação como vermelha. Nós temos aqui células especializadas que captam o vermelho. Células localizadas na retina. Agora vamos ver apenas a emissão do verde. E o cérebro interpreta isso como verde. E agora somente o azul. E o cérebro interpreta isso como azul. Agora, se nós começarmos a misturar as intensidades, veja o que é que vai dar se nós misturarmos igual intensidade de verde com igual intensidade de azul. Nós vamos ver aqui um ciano, não é isso? Agora, vamos lá. Vamos misturar igual intensidade de verde com igual intensidade de vermelho. Nós vamos ver ali um amarelo.
ok? Agora, igual intensidade de vermelho com igual intensidade de azul. Nós vamos ver ali algo se aproximando do violeta, né, do roxo. E se nós misturarmos igual intensidade das três cores RGB, deve dar o branco, ok? Então é isso. Essa é a composição das cores no padrão RGB. Agora vamos fazer aqui uma simulação de filtros. Veja que nós podemos aqui escolher facho de luz ou fótons. Eu vou escolher a forma de fótons e vou fazer o seguinte, disparar aqui essa lanterna que está na faixa do amarelo. Fótons amarelos são disparados e a pessoa enxerga amarelo. E esse filtro também está com a película amarela aqui. O que vai acontecer se eu ativar o filtro? Veja que o amarelo passa. Então, o filtro deixa passar uma faixa de frequência da cor que ele representa. Tudo bem? Veja que eu posso mudar um pouco aqui, ó, a frequência para outros tons de amarelo, mas continua passando em maior intensidade ou menor intensidade, mas continua passando. Veja que o filtro, ele não é monocromático, ele não deixa passar apenas uma frequência específica, ele deixa passar uma faixa de frequência. Veja aqui, eu vou botar um tom mais para o alaranjado. Veja que aqui, ó, a quantidade de fótons que atravessa já é bem menor, porque a maioria não consegue ultrapassar, é refletida. Veja que essa película é vista amarela, até mesmo na faixa de frequência que ela permite uma passagem mais intensa. Por quê? Porque nunca passa 100% da luz. Aqui nós temos 100% da radiação emitida. Do lado de cá você vai ter, por exemplo, 99%. E o 1%? O 1% refletiu. E justamente porque refletiu é que você pode ver o filtro amarelo. Ele refletiu o amarelo, por isso ele é visto como amarelo. Porque se você não pudesse ver este filtro, 100% da radiação passaria para o outro lado. Não existe essa refração, né, que é a travessia com 100% de aproveitamento. A travessia da luz por um meio sempre produz reflexão. Ok? Agora, o que acontece se eu mudar a cor do filtro? Vou botar aqui um filtro avermelhado. Já bloqueio totalmente essa radiação aqui, porque o filtro avermelhado deixa passar uma faixa de vermelho. Então vamos para o vermelho agora. E agora nós vamos perceber que ele vai começar a permitir a passagem, tá vendo? Quando o vermelho vai se aproximando do laranja, ele vai bloqueando. Quando o vermelho chega numa frequência melhor, ele permite a maior passagem. Se o vermelho começar a se aproximar muito para o vermelho escuro, ele também bloqueia. Ele tem uma faixa que ele permite a passagem. Essa daí é a missão dos filtros, deixar passar uma determinada faixa de frequência da luz que ele representa, da cor que ele representa. Tudo bem? Isso se dá através da refração, que é a passagem da luz por um meio que permite essa travessia para uma determinada frequência de luz. Ok? Então, aqui nós terminamos essa aula número 1. Até o próximo encontro, onde nós vamos estudar reflexão da luz, formação de imagens em espelhos planos e também vamos estudar campo visual. Tudo bem? Obrigado e até a próxima.